Você fez um exercício muito bacana que você compartilhou, onde você pediu para ele analisar o seu curso, os slides, e daí teve uma parte específica lá que você pediu para ele responder, criticar o seu argumento, como se fosse o Jurandir Gouveia. E de alguma forma a IA entrou no meu cérebro. Eu Então, senti uma coceirinha mesmo. Você mandou para mim para eu fazer o meu exercício de casa. exato. E fiz, Foi porque eu muito achei bem engraçado. legal. E a ideia que você traz da sua lição é de que receita infalível para um diálogo bem sem graça. Só um dos lados está certo, é lindo e instigante quando os dois lados têm razão. Aí Isso. você colocou dois textos. No diálogo do Sorkin é o Jobs, Steve Jobs, com o Wozniak. E o Woz ele diz para o Steve Jobs: seu produto são melhores do que você. E daí o Jobs responde: essa é a ideia, bro. Essa é a ideia, bro. E entender isso é o que importa. E daí o Woz rebate: não é binário. Você pode ser decente e bem dotado, né? Talentoso, né? Intelectual, talentoso. Bastante talentoso. é, Bem dotado é outra coisa, né? Eu falei, Pois é. aí eu não sei se Steve Jobs era isso. Não. Então você consegue ser decente e talentoso ao mesmo tempo. E depois tem o trecho dos dois papas. Aí, antes de eu ver a resposta dela, eu criei qual seria a minha resposta. Legal. Então também começo falando sobre por que eu acho que são bons, porque o que torna, no caso do Sorkin, esse diálogo muito interessante é o fato de que é uma resposta inesperada. Porque quando o Voss, ele ataca, ele fala que os produtos são melhores do que a pessoa do Steve Jobs, isso é uma ofensa. Só que a resposta do Steve Jobs é de concordar, ele fala, é essa a ideia. E entender isso é o que importa. Eu contra-argumentaria dizendo que o cerne, o mais importante não é quem está certo ou quem está errado, mas os dois acharem que estão certos. Na minha cabeça, o mais importante desse momento é o roteirista entender, não é que ele tem que convencer um ao outro ou coisa que vale, ele tem que dar a possibilidade do público de estar vendo uma situação por um ponto de vista que um dos dois não vai ser igual ao dele. E ninguém tem todos os pontos de vista juntos. Então, tudo que acontece na tela é para o público ver. Que Então, na legal. verdade, quando aparecem aquelas duas opções, o que vai servir para isso? O público fala, olha, eu nunca tinha pensado desse jeito. Não, puta, mas eu super concordo com isso, mas caramba, tem a ver o que ele está falando. Eu vi a resposta dela aqui que no cinema de gênero e de ação, às vezes alguém tem que estar errado para a história conseguir andar, porque senão pode ficar uma conversa filosófica sobre duas pessoas, que eu achei uma resposta podre. Filosófica, não tem nada a ver com isso, tem a ver Não, com atenção realmente.